Hoje eu vou te ajudar a montar a sua carteira para o fim do ciclo. Eu vou te contar quais as melhores posições de defesa e o que eu faria se a gente estivesse no fim do ciclo. Como que você vai rentabilizar mesmo na baixa, como que você vai caçar airdrop mesmo na baixa. Só tem um detalhe: eu não acredito que a gente está no fim do ciclo. Independentemente se eu acredito que não e você acredita que sim, eu vou te passar a estratégia para você saber exatamente o que fazer, tá? Então, é o que eu faria com a minha carteira se a gente estivesse agora entrando num bear market. Muito bem, então já vamos compartilhando a tela aqui, porque eu tenho uma estratégia para passar para você se proteger desse medo que você tem, desse bear market que pode estar acontecendo, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho da situação. Acho bem importante a gente contextualizar tudo que pode acontecer e que deve acontecer num bear market. Vamos supor que a gente entrou num bear market e que a partir de agora o mercado vai cair bastante de preço. O que vai acontecer? Qual a sequência de coisas, tá? A gente tem então perigos do DeFi. E por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que a gente pode começar a ter vários problemas, como os que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, cara, veja, porque ficou muito interessante. Eu conto toda uma timeline de fatos que foram acontecendo e que geraram vários problemas em algumas stablecoins. Então, vale a pena demais você ver aquele vídeo, tá? Mas os perigos de DeFi, a gente envolve coisas como, por exemplo, a desalavancagem. A gente está num processo em que tudo dentro do sistema está alavancado, tá? Praticamente tudo depende de outra coisa também, que também depende de mais uma terceira coisa. Aí você gera uma cadeia de conexões com uma teia de várias falhas possíveis que podem gerar um efeito dominó. Então, uma desalavancagem é muito provável. A gente teve no dia 10/10 desse ano de 2025 o problema das liquidações em massa, né? Mais de 20 bilhões de dólares liquidados num recorde do mercado de cripto. Pode acontecer algo similar se a gente tiver uma queda de preços muito forte e entrar num bear market. Muita coisa está alavancada. Muita coisa não deveria existir, mas existe por alavancagem. Então, tomem cuidado quanto a isso. O mercado pode desalavancar. E aí eu não falo, por exemplo, de você tomar uma liquidação porque você está alavancado, mas às vezes uma empresa ser obrigada a desalavancar ou tomar um prejuízo por alavancagem e você, como um usuário do produto da empresa, acabar tomando na cabeça. Porra, tem a chance muito grande disso acontecer, um estresse curto aí do mercado, quando caiu próximo de 100 mil dólares. Na semana passada já gerou um estresse em DeFi, eu tive que fazer até um vídeo sobre, então cuidado, a desalavancagem ela seria um problema muito real, tá? Se a gente tivesse uma entrada no bear market, um fim do ciclo, óbvio e claro, o que eu não acho que a gente está agora, mas se você entende que essa situação, eu tô te preparando para isso, tá bom? É assim que eu veria o mercado se a gente estivesse nessa situação. Small caps, altcoins pequenas aqui, né? Small caps são aquelas altcoins com menos de 1 milhão de market cap, por exemplo. Cara, tem um monte de coisa por aí que uma galera fica investindo e que às vezes pode até fazer sentido, mas você tá certo na hora errada, você tá errado, amigão. Então, cuidado com small caps, altcoins pequenas devem sofrer demais num momento de bear market, tá? Se você acha que já caiu bastante, caiu 80%, algumas coisas podem bater 95%, 98% de queda do topo histórico. Algumas altcoins podem nunca mais voltar, então cuidado com essa parada, tá bom? Small caps, na minha opinião, é uma situação bem complicada no mercado de baixo, mesmo já tendo caído bastante. DPEGs, expliquei no vídeo anterior, mas relembrando, DPEG é quando a gente tem uma stablecoin que deveria valer $1, euro, enfim, e ela deixa de valer. Ou a gente tem um sintético que deveria valer 1, como por exemplo, WBTC, CBTH, e também perde a paridade. Esse tipo de problema deve acontecer se a gente passar por um bear market com uma queda muito grande, um crash no mercado, algo que explicite o fim do ciclo. Ponto. O Bitcoin perdeu ali os seus 100 mil dólares e a partir daí começou uma sequência de fatos e o Bitcoin começou a cair e o mercado começou a desmoronar. Esse tipo de coisa deve acontecer mais e mais intensamente, tá? Inclusive, eu tenho algumas opiniões sobre isso, eu vou falar um pouquinho na estratégia. Esse closer que eu coloquei, né? Você vai ver várias empresas com aquela plaquinha de fechado, empresas que vão deixar de fazer sentido no bear market, que precisam
do bull market, do mercado de alta, porque no mercado de baixa elas simplesmente não fazem sentido financeiro ou até do próprio negócio, do modelo de gestão do negócio. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? Que eu não acho que seria o caso de Closed, mas eu queria mostrar para você que às vezes está perto de você e você nem está percebendo. A Etena, ela vai sofrer muito no mercado de baixa, porque parte do lucro da Etena acaba vindo de uma situação em que ela monta um funding e ela teria que ir um mercado de alta muito grande para receber bastante funding e aí conseguir repassar esse lucro que ela tem para detentores de staker, né, de dólar em staking, USDE. Só que quando a gente tem um mercado de baixa, então você paga para estar na posição de short e isso pode não ser coberto pelo staking, a Etena pode sofrer muito e pode, cara, te trazer problemas, tá? Então, é um cenário em que, é só um exemplo, tá? Eu adoro a Etena e acho ela muito boa, e se passar por um mercado de baixa, apesar de que eu acho que ela vai sofrer, eu poderia estar comprando mais tokens e por aí vai. Acho que não é esse o ponto, é mais o ponto de que, cara, a gente teria um mercado com empresas fechando, como a gente já teve algumas aí, mesmo sem o mercado de baixa. Level fechou, Plaza fechou, e isso pode acabar se intensificando no mercado de baixa, tá? Bom, tem uma surpresa que eu quero contar depois para vocês, eu vou deixar mais pro final, mas agora eu quero falar da estratégia, e eu já vou jogar aqui todos os pontos, porque eu acho importante você ter em mente, tá? Estratégia para o bear market, para um ciclo acabando, anota aí se você quiser, você pode rever depois, mas presta bastante atenção. Aqui eu trouxe simplificações, eu não quero estratégias milionárias para você fazer a grana, porque aí, cara, começa a abrir short e você aposta realmente nisso aí, você tem diversas outras opções, tá? Aqui eu quero te trazer opções sólidas, uma carteira vencedora que vai sair melhor do que outras carteiras, caso a gente tenha um bear market. Não estou falando de carteiras que vão ganhar um rio de dinheiro no bear market, mas carteiras que vão se defender muito bem, tá? Então eu separei aqui stablecoins, Bitcoin, Ethereum, Solana, outras altcoins, tem até uma letra a mais aqui, ó, outras altcoins e airdrops. São as estratégias que eu tenho e que eu faria para cada um destes pontos aqui num bear market, tá bom? Então veja só, stablecoins, o que eu faria? Eu partiria para empréstimo e eu consideraria só essas duas opções. Eu acho que o empréstimo na Aave ainda passa segurança, mesmo no bear market, até porque já aconteceram bear markets com a Aave. Então é um tipo de estratégia que para mim faria sentido. Hoje numa Aave a gente tem ali uns 5% de ganho por fazer supply, né, por depositar. Eu acho que pode ser interessante para você deixar os seus dólares pelo menos rentabilizando um pouquinho, tá? Então, essa é uma das estratégias que eu correria atrás. A Morpho fica como uma opção ali também. Eu gosto também. Às vezes você pode encontrar uns valores pagos a mais, um yield maior na Morpho. Eu só tomaria cuidado e aqui, ó, se eu pudesse um aviso gigantesco aqui, ó, presta atenção. Não usa os curadores Mavic Capital, Staking House, evita essas paradas, porque eles estão totalmente alavancados, né? A água batendo aqui. Então, eu apenas usaria a estratégia de empréstimos que fossem mais simples mesmo, talvez até uma Fluid e por aí vai, tá? Mas a Aave para mim seria uma ótima opção para você aportar os seus dólares. Acho que inclusive no mercado de baixa, quando você acaba se movimentando mais em dólar, é para onde eu iria. Até falando um pouco de alocação, no mercado de baixa, né, não faz tanto sentido você não ter dólar, não ter caixa. Você precisa ter esse caixa, se você acha que vai acabar e que estamos entrando no fim de ciclo, você precisa se defender, você precisa ter caixa, às vezes mais de 30% de caixa, e na hora de rentabilizar eu iria por um caminho mais seguro como esses aqui, né, da Aave e da Morpho, tá bom? Eu evitaria, por exemplo, você pegar estratégias na Pendle, né? Tem vários vídeos no meu canal falando sobre, às vezes, 12% ao ano, alguns projetos com 20% ao ano. Eu eliminaria tudo isso aí da minha carteira se a gente tivesse um cenário ruim. Um bom ponto aqui, tá? Stablecoins devem sofrer também. Então, uma USDE pode ter DPEG. Eu focaria em USDC e USDT, tá bom? São as duas mais consolidadas, com muito mais capital. E aí, pô, se uma dessas empresas quebra, velho, tu fez tua parte, tá ligado? Não tem muito como você prever uma coisa dessa. É um pouco ônus e bônus ali. Então,
eu iria para uma estratégia mais segura com stablecoins, eu passaria para um empréstimo de USDC na Aave e tá tudo bem, pelo menos você espera o mercado de baixa passar enquanto rentabiliza um pouco do seu capital, tá? Talvez uma estratégia aí de ter uma parte considerável da sua carteira em stable, às vezes mais de 30%, como eu falei, pode fazer sentido, tá bom? Bitcoin, o que que eu faria com o Bitcoin num cenário de baixa, num cenário em que a gente teria um fim de ciclo aí consolidado e a certeza que é fim de ciclo, euforia, a gente nem tá na euforia, né? E o ciclo se encerrando. Eu iria para uma estratégia mais sólida, eu deixaria Bitcoin na carteira aí, que se lasque, velho. Parar de querer ganhar em tudo e a segurança às vezes ela tem que ser prezada, tá? Segurança para mim é ter Bitcoin na rede do Bitcoin. Cara, isso aqui para mim não tem preço. Então, sem sintético, sem nenhum tipo de aporte em Lombard, em yield, vault, nada disso, velho. Eu iria para Bitcoin na carteira, inclusive deveria ser a sua posição majoritária. Se você está passando por um bear market, você deveria montar uma posição de Bitcoin muito grande, tá? Uma posição acima de 50%, na minha opinião, compondo junto com os 30% de stable ali, já passa para uns 80% total da sua carteira só nesses dois ativos. Eu acho que faz muito mais sentido, velho. Não faz o menor sentido querer rentabilizar 1% de Bitcoin na baixa, se expondo a risco de vários projetos, empilhando o projeto para algum deles te ferrar, não faz o menor sentido, tá? Então, eu partiria para uma estratégia de ter bastante Bitcoin, ir acumulando mais, inclusive, né? Às vezes com o mercado fazendo novos fundos, usa a parte da stable para comprar mais Bitcoin e é isso. Seria para mim uma estratégia vencedora quando a gente fala no cenário de fim de ciclo. A próxima estratégia que eu quero mostrar para vocês é a estratégia de Ethereum, Ethereum, ETH. Cara, é o seguinte, ETH é um ativo que não tem um supply finito, ou seja, ele imprime, ele fabrica ETHs, tá? Até existiram momentos em que ele mais queimava do que fabricava, do que emitia ETHs, mas esse momento passou e apesar de poder voltar, não é a realidade do dia a dia. Então, eu optaria, tá, por usar os ETHs apenas segurando ETH na carteira, apenas se eu tivesse rentabilizando eles, tá? E eu puxo para a estratégia de staking. Não faz sentido para mim você ter um ativo infinito, com supply infinito, sem rentabilizar ele. Você tá perdendo para a inflação ali, tá? É a mesma coisa que DOT fazia. Cara, antes DOT tinha salvo engano, tá? Tinha uma inflação de 1% ao mês. Cara, qualquer pessoa que segurava a DOT na carteira estava exposto a essa inflação e perdia pelo menos uns 10% ao ano com inflação. Então, aqui para mim é uma obrigação, tá? Você colocar Ethereum em staking. Bitcoin não tem staking e todo o seu supply é finito e conhecido desde então. É outra estratégia. Aqui para Ethereum eu colocaria em staking. E aí, o que seria melhor staking do que uns 2, 3% de staking na Lido? Cara, nada, tá? É a segurança máxima, fim de ciclo, carteira com sangue nas mãos, cara, eu iria aqui para um staking na Lido, é uma posição que eu ficaria bem tranquilo de me expor, de passar para clientes da consultoria, de passar para clientes da assinatura e de passar para vocês aqui publicamente. Eu acho que staking na Lido passa a ser uma opção. De novo, não existe nada tão grande que não possa quebrar, mas você fez muito bem a sua parte aqui, tá bom? Então, todo ETH eu jogaria para Lido e aqui poderia, cara, ter uns 10% de ETH fácil. Tá? No bear market, eu acho que é o segundo ativo mais sólido do mercado. Acho que meio que sem dúvidas. Então, é uma posição que eu teria e que eu até sugiro para quem vai montar uma carteira para fim de ciclo, tá bom? Um staking ali com Ether. A gente já falou então de stable, que eu buscaria retornos mais sólidos em empréstimo mesmo, sem looping, sem vault, cara, sem um monte de coisa, tá? Eu já vou falar inclusive de pool de liquidez mais para frente, tá? Mas, cara, acho que essa seria a estratégia vencedora, né? Estratégia de empréstimo ali. Para Bitcoin eu deixaria na carteira, Bitcoin na carteira que suporta a rede Bitcoin, pega a sua hard wallet aí e uma extensão de navegador também, enfim, cara, Bitcoin na rede do Bitcoin é único, é uma experiência única, inclusive. Tem gente que nem sabe que a rede do Bitcoin é lenta, demora 10 minutos para confirmar uma transação. Na rede Base e na rede da Solana é segundos, né? Então, é uma experiência de usuário diferente que as pessoas deveriam ter, inclusive, tá? Ter Bitcoin na carteira com rede Bitcoin é uma parada... Valorizo, tá? Valorizo. É como ter ouro físico em casa, diferente de você ter um ouro em ações, tá? Então,
Essa seria uma estratégia, na minha opinião, para a gente fazer com o Bitcoin. Ethereum, eu iria de staking, para você pelo menos não sofrer com a inflação, você ganhar e bater então a quantidade que você tinha de Ethereum. Se você tem Ethereum na carteira no momento de baixa, pô, tu acredita no token, né? Se você acredita no token, para mim faz muito sentido acumular, tá bom? Solana, cara, mesmíssima estratégia. Solana staking também tem uma inflação ali de tokens. Eu iria para um staking na Gito. Não vai ter airdrop, eu já vou falar de airdrops, inclusive, mas aqui a gente está falando de um ecossistema mais seguro. Aliás, dá para você diversificar isso aqui, tá? Dá para você colocar várias empresas e diversificar mesmo, dispersar esse capital em vários stakings diferentes. Dá para fazer isso com a Ethereum também, tá? Acabei isso com a EtherFi, também dê para fazer ali, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é você entender qual que é a estratégia, tá? E não necessariamente você ter aqui o melhor nome para isso, enfim, tá? Mas a gente poderia diversificar assim, não vejo problema não. Eu acho que poderia fazer sentido, inclusive, para você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas o mais importante é isso aqui, tá? É o staking, Bitcoin na carteira. E agora vamos começar a falar de altcoins, mas antes deixa eu saber se você deixou o seu like, você chegou até aqui, você gostou do conteúdo, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos seguir, já vamos falar de altcoins. Altcoins é o seguinte, tá? Um cenário de bear market, de fim de ciclo, ele pressupõe uma queda de preços. Uma queda de preços em altcoins vai ser muito maior. Então eu te pergunto, o que tu vai estar fazendo com altcoin na carteira? Você tem 20 altcoins na carteira, cara, qual é a brisa de ver elas desvalorizando cada vez mais, esperando uma alt season? Não vai acontecer uma alt season no fim do ciclo. E se você acredita no fim do ciclo, você não deveria ter um monte de altcoins. Então, eu vou trazer algumas opções que eu buscaria acumular no fim de ciclo, mas, cara, não é uma recomendação de investimento, óbvio. Né? Eu não sei qual que é o seu perfil, qual que é o seu prazo, o seu apetite ao risco, o seu objetivo. Cara, eu posso saber disso, inclusive. Se você quiser uma consultoria grátis, eu vou deixar um link na descrição para isso. Mas o grande ponto aqui é que é individual, tá? Mas veja só, vou falar um pouquinho sobre altcoins. Eu não deixaria de acumular a hype da Hyperliquid. Eu acho que é uma moeda que pode sofrer até menos no bear market, no fim de ciclo, mas vai sofrer, né? Se isso acontecesse, no momento que isso acontecer. Só que é um token que eu acumularia, cara. Time vencedor, estratégia boa, bateu de frente com grandes corretoras, eu gosto bastante do case. ENA, para mim, é um ótimo case para aproveitar na alta. Então, eu não teria ENA para passar e surfar o bear market, mas eu poderia botar alguns pontos de compra, cara. Talvez ali abaixo de 0,25, 0,20, 0,15, 0,12, 0,10, 0,8 e por aí vai, né? Tô falando de centavos. Poderia fazer sentido acumular uma empresa também sólida, com um bom corpo diretivo, CEO público, prestativo, um projeto que tem muitas entregas futuras, como a rede própria Converge, vários ecossistemas se formando em torno da Ethena, como o ecossistema da Hyperliquid muito próximo, o ecossistema da própria Ethena mesmo, com Terminal Finance, Strata e vários outros projetos. Cara, eu gosto bastante, tá? Eu acumularia ali, mas não seria algo que eu passaria a ter para surfar esse bear market, não, aí seria uma posição burra na minha opinião, tá? AVE ou Beta, cara, a AVE provavelmente continuaria recebendo bastante capital, teria um TVL ainda, mesmo que decrescente, né, em queda, relevante, ou às vezes algum Beta que você pode acumular, como a própria Morph que eu passei aqui, tem a Jup, né, Jup da Júpiter lá na Solana também, podem ser alguns tokens que podem fazer sentido, mas o grande ponto aqui é, eu acumularia tokens de DeFi, porque eles estariam sofrendo bastante. O DeFi vai ficar muito menos interessante quando a gente tiver o mercado de baixa, tá? Principalmente por uma retirada de capital, né? Uma saída de grana que não ia desembarcar de volta rapidinho. Então, é um tipo de movimento que eu poderia fazer e eu botei essa interrogação ali, porque eu vou te perguntar assim, cara, o que você tá pensando em altcoins, né? No fim das contas, eu passei 3 vertentes ali, mas, cara, o que você tá pensando em altcoin quando você fala no mercado de baixa? Olha como foi altcoin no mercado de alta, com o Bitcoin escalando. Então tá cada vez mais salgado, né, o mar ali para altcoins. Eu evitaria posições de altcoin nesse cenário, mesmo, fortemente, tá? Não acho que seja o mais interessante para se fazer aqui. Porém,
a gente pode ter algumas altcoins favoritas para acumular. O que eu não faria, cara, 10 altcoins, 50 altcoins, 100 altcoins, cara, não faz o menor sentido, tá? Acho que a melhor coisa que eu costumo falar, inclusive tive uma reunião hoje com um cliente Luciano, cara, se você tem posições hoje na sua carteira que você, tendo dólares, você não compraria mais, por que tu carrega essas posições, tá ligado? Então, às vezes, você tem uma posição ali de XRP, e aí eu te dou $1.000 agora, você compraria XRP de novo? Não, porra, então tu tem pra que XRP, tá ligado? Não faz o menor sentido, eu usei um exemplo qualquer, tá bom? Poderia ser Link, poderia ser Uni, poderia ser qualquer coisa. Se você não compraria mais do que você tem, caso você tivesse mais dinheiro, então você não faria um rebalanceamento. Então você nem deveria ter essa moeda, eu penso muito assim, tá? E é isso, é a minha forma de pensar, não tem problema discordar, mas eu não vou recomendar e eu não faria uma compra de altcoins com o mercado despencando ou algo nesse sentido, apenas se eu tivesse convicção de que a gente ou está saindo do mercado de baixa ou ainda está no mercado de alta. Veja só, eu tenho a convicção de que a gente ainda está no mercado de alta, passando por uma correção, uma lateralização, mas eu não acho que a gente está no fim de ciclo, tá? E vamos falar um pouquinho de airdrops também, porque eu quero trazer algumas coisas diferentes aqui. Às vezes você tem as visões de que alguns airdrops podem ser relevantes, mas alguns produtos vão continuar trazendo dinheiro mesmo com o mercado de baixa, e é sobre isso que eu quero falar agora, tá bom? Já vou mostrando aqui todos para vocês, a gente está falando de Backpack, Lighter, Sistema Echo de Hyperliquid inteiro, Base e Polymarket. Vamos explicar cada um deles, tá? Backpack, cara, excelente corretora, é uma CeFi, né? Não é uma DeFi, é uma CeFi, mas, cara, com um roadmap sólido e eu continuo muito bullish. Cara, não preciso ficar me defendendo, eu sei que muita gente não concorda, pouca gente não concorda, né? Mas eu acho que é uma posição vencedora. Eu continuo coletando pontos nessa parada, vai entrar na Season 4 e eu vou continuar brigando, porque eu acho que isso aqui pode trazer um retorno muito grande, um upside bem legal, tá? Eu tô estimando ali o preço do ponto entre 80 centavos e 1,20. Eu acho que eu tô sendo conservador e eu prefiro ser conservador mesmo. Se a gente vai entrar no mercado de baixo, que eu não acho, mas se a gente entrasse, isso ia piorar, ia ficar ali 50 centavos por ponto, enfim. Cara, gosto muito da postura do time, enfim, eu sei que o produto não é o melhor de todos, mas, cara, eu tô apostando alto nisso, tá? Algum feeling eu tenho que ter, pô, tô há 8 anos no mercado e espero acertar. Eu já errei bastante também. Mas Lighter também, pra mim, é uma ótima opção, cara. Eu vou ser bem sincero. Lighter é o melhor produto de perpétuos que eu já usei na minha vida. Tá? É inacreditável. Muito bom. Melhor que Hyperliquid, na minha opinião. Tá? Inclusive, você consegue operar sem pagar taxas, cara. Os caras estão de parabéns, mano. Muito bom, muito fluido, com uma internet legal, cara. Você consegue ver resultados na tela ali em frações de segundo. O preço muda em frações de segundo, cara. Insano. Muito bom. Muito bem feito. Estão adicionando cada vez mais coisas. Vão ter spot também. Tá? Então eles vão ter tokens sem ser só o SDC, né? Vai ter token também, não vai ser só perpétuos, entendeu? Como tem, na Backpack já tem isso, inclusive, né? Na Hyperliquid já tem isso, inclusive. Então eu gosto, cara, me agrada bastante esse lance de ter spot. Eles vão passar também pela criação de uma meme coin, que já vai ser um airdrop, já vai ser legal. O ponto tá sendo cotado a mais de $100 cada ponto, então, eu ganhei 0,4. Tu ganhou provavelmente $40, velho. Então, não acho que é uma posição ruim. Eu continuaria caçando Backpack Lighter também num bear market. Cara, Hyperliquid EVM, muito, muito importante. Para mim, um dos melhores produtos, o melhor produto do ciclo, por enquanto, tá bom? O vencedor, acima de Ethena, para mim, acima de vários outros, cara, acho que é indispensável. Eu acho que Hyperliquid se caça na alta, na baixa, na lateralização, em qualquer momento, porque eles estão com um pote muito grande para distribuir. Então não tem motivo para você não querer fazer parte dessa distribuição, pô. Tu tem que ter uma fatia desse bolo aí. Então, cara, usaria tanto o Hypercore para trade, que é excelente, que funciona, né, não fica travando, e eu também usaria muito a Hyper EVM, a rede dos caras, porque eu acho que o airdrop pode estar localizado por lá, tá bom? Base, cara, ninguém quer ficar de fora do airdrop da maior Layer 2 do sistema Ethereum. Não faz o menor sentido deixar de participar, inclusive porque é uma caça muito social,
né? Eu tô pensando em fazer um vídeo, inclusive, sobre as mudanças que tiveram no airdrop. Comenta pra mim se você quer um vídeo só sobre o airdrop da Base, porque não é mais fazer swap, fazer bridge, fazer lending, não é mais isso, mudou um pouco, tá? Já passei pra comunidade, eu posso trazer aqui pra vocês também, combinado? Deixa aí pra mim os comentários. Então, Base pra mim é indispensável, um airdrop essencial e que, cara, eu não quero estar de fora se essa parada sair. Polymarket, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês o que eu penso sobre isso, tá? Cara, eu acho que esse é um setor muito, muito, muito promissor. Ano que vem, cara, vai ter eleições em alguns lugares no mundo, no Brasil inclusive. A gente vai ter Copa do Mundo. Cara, mano, o que vai ter de coisa de predição, né? Pra quem não conhece, Polymarket é um mercado de predição, de apostas, enfim. Eu acho que esse mercado, mano, vai bombar demais, tá? Eu coloco o Polymarket aqui, mas tem outras derivadas. Tem a Cauchy, tem a Tride. A Tride eu já passei aqui no canal, inclusive tem tutorial, tem diversos vídeos sobre os caras, são meus parceiros, tá? Então, eu coloquei Polymarket, mas é o setor em si inteiro. Agora, eu não deixaria de fazer Polymarket de jeito nenhum, tá? Tem muitas arbitragens que você pode fazer por lá. Eu estou preparando um vídeo sobre esse mercado, Polymarket, etc. E eu gostaria que você assistisse, ele vai sair no canal, vai ser muito importante, tá? Ative inclusive o sininho aí, cara. São 3 notificações basicamente por semana, porque são os 3 vídeos que eu posto por semana, tá? Então, cara, setor de predictions, nossa, vai explodir na minha opinião. Eu não deixaria esse airdrop de fora, é um airdrop que foi recentemente informado, eu acho muito relevante. Vamos fazer um check-up geral aqui, o cenário? A gente falou da situação, tá? De vários riscos, etc. Falamos também sobre o que fazer com cada um dos ativos. Eu espero que tenha somado informação aqui, mas tem uma surpresa que eu deixei aqui pra vocês. Eu não falei isso em nenhum vídeo ainda, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esta bola de cristal? Vocês estão vendo a bola de cristal aqui, ó? Qual que é o lance aqui da bola de cristal, tá? A gente vai ter, simplesmente, dentro da Mercúrios, onde eu sou diretor de airdrops e DeFi, vamos ter um evento de 5 horas de live direto. Cara, sensacional. 5 horas comigo, com o Bills, com o Carlos, onde a gente vai passar diversos conteúdos sobre previsões para 2026. Aconteceu a bola de cristal 2025, inclusive, se você quiser, pode ver lá no canal da Mercúrios, né? Canal, inclusive, que fez a gente ter essa plaquinha linda aqui de 100 mil inscritos, tá? Vale a pena assistir porque várias delas a gente acertou, tá? Algumas eu chutei bem longe, mas tiveram acertos e é assim, né? São previsões. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, tá bom? Não percam a oportunidade de vocês participarem da bola de cristal. Como é gratuito, evento gratuito, tá? Não tem nenhum motivo para você não participar, não prestar atenção, não aproveitar esses conteúdos, porque vai ser no dia 30 de novembro, domingo, tá bom? Não deixa de participar, eu vou estar domingo ali junto com o time todo, pra gente fazer essas previsões ali pra vocês, espero que vocês aproveitem bastante, vai ser um conteúdo premium, top, poderia ser facilmente um evento cobrado, mas vai ser de graça, porém, primeiro o link da descrição pra você entrar num grupo de WhatsApp, onde a gente vai passar as informações, tá? Então, passando dia 30, fique em paz que a gente cessa ali o grupo, mas nesses próximos 15 dias aí, receba as informações por lá. A gente vai soltar material e muita coisa. Eu não ficaria de fora, até porque é o tipo de conteúdo que não tem por aí, tá bom? Não tem realmente nada parecido. Fico muito feliz de fazer parte, tá? Então, me prestigie por lá, gosta do meu trabalho, gosta do trabalho da empresa da Mercúrios. Então, aproveite, primeiro link na descrição, é totalmente de graça. Também vou deixar o link da consultoria grátis, se você quiser ajuda para montar a sua carteira e tudo mais. E só para fechar, não acredito em bear market, não acho que estamos no fim do ciclo. Vou passar as minhas previsões lá na live, na super live da bola de cristal no dia 30 e você vai conhecer um pouquinho mais das minhas opiniões, o que eu vejo aí para o próximo momento no mercado, tá? Espero acertar algumas delas, mas o mais importante é você conhecer a tese, porque você pode inclusive se preparar para isso. Fechou? Então, conte comigo, tá? Fácil tem que ser feito, deixe seu like, se inscreva, comente aí tudo que você quiser, fique à vontade e bora lá, bora pro mais. Conte comigo, fácil tem que ser feito.